Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Dilson Pera, eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre direito administrativo e hoje especificamente trataremos nessa aula 8 sobre órgãos públicos. Órgãos públicos. Bom, o que é o órgão público? Eu já comentei aqui brevemente lá no conceito de direito administrativo, que foi a nossa primeira aula, mas vamos tratar com mais detalhes agora sobre órgãos públicos. Já falei do conceito, né, de órgão público lá atrás. Então, relembrando, o que é o órgão público? Gente, o órgão público é um centro de atribuições sem personalidade jurídica, criado por lei, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Então, o órgão público é um conjunto de atribuições sem personalidade jurídica, criado por lei, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Então, para todos os efeitos, é como se a própria pessoa jurídica estivesse atuando, tá? E não o órgão. Por isso que quem responde pelos danos que eventualmente o órgão cause no exercício de suas atribuições é a pessoa jurídica, tá? Então, por exemplo, uma subprefeitura é órgão público que pertence ao município, que é a pessoa jurídica. Se uma subprefeitura, no exercício de suas atribuições, causa danos ao particular, este particular vai acionar em juízo pleiteando indenização o município, e não o órgão, tá? Porque o órgão não responde por seus atos. Quem responde é a pessoa jurídica da qual o órgão pertence, tá legal? Então, os órgãos públicos são centros de atribuições sem personalidade jurídica, criados por lei, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Gente, existem vários exemplos de órgãos, né? Subprefeituras, secretarias, ministérios, diretoria de escola, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, o Tribunal de Contas, os diversos tribunais e juízos do Poder Judiciário, etc. Tá? Sempre quem responderá é a pessoa jurídica. Tá legal? Joia. Então, o órgão, ele tanto está dentro da administração direta, como dentro da administração indireta, como também na estrutura dos poderes legislativo e judiciário, tá? Então, podemos afirmar que o órgão, ele integra a estrutura da administração direta e indireta. Pera, indireta também? Indireta também. Veja, a autarquia INSS. O INSS é uma autarquia. Dentro do INSS, eu tenho a superintendência do INSS, que é um órgão público. Então, é um órgão dentro da autarquia. Então, em outras palavras, dentro de autarquia, eu também tenho órgãos. Dentro de fundação pública, eu também tenho órgãos, tá? Assim como também tenho órgãos dentro da União, dentro do Estado, dentro do município. Tá legal? Beleza? Joia. Há um conceito de órgão público dado pela Lei 9784/99, que é a lei que trata do processo administrativo federal, lá no artigo 2º. Artigo 2º da Lei 9784/99. Lá consta que o órgão público é um centro de atribuições que integra a estrutura da administração direta e indireta. Tá legal? Gente, os órgãos públicos, via de regra, não litigam em juízo, certo? Porque quem litiga por eles é a pessoa jurídica da qual o órgão pertence. Entretanto, existem órgãos que têm legitimidade ativa. Eles podem propor certas ações por previsão constitucional ou legal. É o caso, por exemplo, do Ministério Público, né? O Ministério Público é órgão público, portanto, é despersonalizado, né? Não tem personalidade jurídica, mas tem legitimidade para a propositura de ação de improbidade, ação civil pública, ação penal pública, condicionada e incondicionada, tá? Então, existem órgãos que podem litigar em juízo, mesmo não tendo personalidade jurídica, tá? Isso se dá por previsão constitucional ou legal, tá certo? Tranquilos? Beleza. Pessoal, eu queria ver com vocês agora algumas teorias a respeito dos órgãos públicos. Então, a primeira teoria que a gente vai tratar é a teoria sobre a natureza do órgão, né? As teorias sobre a natureza do órgão, elas se dividem em três.
a subjetiva, a objetiva e a mista ou eclética. Tá? Pela teoria subjetiva, o órgão público é o próprio agente público que o integra. Tá? Não haveria diferença, por essa teoria, entre o órgão e o agente. Essa teoria ela é criticada, já que se o agente sai do órgão, automaticamente o órgão deixaria de existir, né? Se o órgão é o agente, se eu tiro o agente, o órgão deixa de existir. Então essa teoria ela é criticada por conta disso. A teoria objetiva estabelece que o órgão é completamente independente do agente. O órgão é uma coisa, o agente é outra, e o órgão exerce suas funções independente do agente. E aí também é criticada por conta disso. Porque, embora sejam, claro, coisas diferentes, o órgão sem o agente não tem como exprimir a vontade estatal. Certo? E aí vem a terceira teoria, que é a teoria aceita, que é a teoria eclética ou mista, onde ocorre uma fusão das duas teorias anteriores. Certo? Ou seja, o órgão é algo diferente do agente público, entretanto, sem ele, não tem como exprimir a vontade estatal. Certo? Então você pode acompanhar aí com a gente nesse próximo slide nosso. Olha, teorias sobre a natureza dos órgãos públicos. Então a primeira, subjetiva, estabelece que o órgão público é o próprio agente, sendo criticada, já que se o agente público desaparece, o órgão deixa de existir. Objetiva, o órgão é um conjunto de atribuições abstraindo-se completamente a figura do agente. O agente seria desnecessário, né? E também é criticada, já que sem o agente o Estado não tem como manifestar sua vontade. E a terceira teoria é a eclética ou mista, que é a teoria aceita. Há uma composição das duas teorias citadas anteriormente. O agente e órgão público, exprimindo a vontade do Estado. Em outras palavras, o órgão público não se confunde com o agente público, mas sem ele não tem como manifestar a vontade estatal. Né? Essa teoria aceita, como dissemos anteriormente. Tá certo? A teoria eclética ou mista. Há uma outra teoria, ou teorias, né, que estabelecem a relação do agente com o Estado. E essas teorias já aparecem aí agora para você. Teoria sobre a relação dos agentes com o Estado. Então, pela teoria do mandato, que é a primeira teoria que a gente vai comentar, o agente público é mandatário da pessoa jurídica. E essa teoria também é criticada por não explicar como que o Estado, que não tem vontade própria, pode outorgar o mandato. A segunda teoria é a teoria da representação. E por essa teoria, o agente público é um representante do poder público, é um representante da pessoa jurídica. Só que, nesses termos, você equipara o agente a um tutor ou curador e, consequentemente, a pessoa jurídica ao incapaz. Por isso, essa teoria também é criticada. Tá? E aí vem a terceira teoria, que é a teoria aceita, que é a teoria do órgão, tá? Que nasceu na Alemanha. Por essa teoria do órgão, a pessoa jurídica se manifesta por meio de seus órgãos, de tal modo que, quando os agentes que o compõem atuam, é como se o próprio Estado o fizesse. Troca-se a ideia de representação pela ideia de imputação. Né? Então foi o que a gente falou lá no comecinho. Né? Os órgãos exercem suas funções e estas funções são imputadas à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Inclusive, a teoria do órgão é utilizada para explicar a validade dos atos praticados pelo agente de fato. Vamos com calma. Quem é o agente de fato? Pessoal, o agente de fato é aquele que tem toda a aparência de um agente público legítimo, mas que foi irregularmente investido no cargo. Então, por exemplo, ele foi investido por autoridade incompetente. Ou, um outro exemplo, ele foi investido mesmo não possuindo o grau de escolaridade exigido para ocupar aquele cargo. Ele é um agente de fato, mas a investidura dele está viciada. Tá? Todos os atos praticados por esse agente no exercício das suas funções serão considerados válidos
caso não apresentem outros vícios. E por que os atos serão considerados válidos? Porque eles serão considerados praticados pela pessoa jurídica e não pelo agente ou órgão que os executou efetivamente. Tá? Então, fala-se que a teoria do órgão é utilizada para justificar a validade dos atos praticados pelo agente de fato. Tá legal? Ok? Muito bem. Pessoal, eu também queria ver com vocês, a respeito de órgão público, algumas classificações sobre órgão público. Então, olha só. Quanto à posição estatal, a gente pode falar que os órgãos são independentes, autônomos, superiores e subalternos. Tá? Quanto à posição estatal, os órgãos são independentes, autônomos, superiores e subalternos. Imagina uma pirâmide. Lá em cima, independentes. Logo abaixo, autônomos. Logo abaixo, superiores. E ocupando a base da pirâmide, os subalternos. Os órgãos independentes são aqueles sem qualquer subordinação, que ocupam a cúpula, o ápice de cada um dos poderes de Estado, com atribuições da Constituição Federal. Né? Então imagina aí a Presidência da República, o STF, o Governo do Estado, tá certo? São órgãos independentes. Os órgãos autônomos são aqueles logo abaixo dos independentes e a ele subordinados. Tá? Então os órgãos autônomos são órgãos subordinados aos independentes. Eles têm autonomia administrativa, financeira e técnica, mas são subordinados aos independentes. Como, por exemplo, as secretarias, os ministérios, tá legal? Abaixo dos autônomos, você tem os órgãos superiores. Os órgãos superiores são aqueles órgãos de direção e controle dos assuntos de sua competência específica. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira e sujeitam-se à subordinação, como, por exemplo, os gabinetes, as procuradorias, as coordenadorias, etc. E, por fim, ocupando a base da pirâmide, você tem os órgãos subalternos. Né? Eles ocupam a base da pirâmide e não têm qualquer independência, eles não têm qualquer autonomia. Tá legal? Como, por exemplo, as zeladorias, as portarias, etc. Tá certo? Ok. Um outro critério para se classificar os órgãos públicos é quanto à estrutura. Tá? Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou compostos. O que é um órgão simples? É aquele que não comporta subdivisão interna. Tá? Como, por exemplo, uma seção, um departamento, ele não tem um órgão dentro dele. Tá? Ao passo que os órgãos compostos são aqueles divididos em órgãos menores. Dentro dele eu tenho órgãos menores. Vamos imaginar o seguinte, o Ministério da Justiça é órgão público que está dentro da Presidência da República. Dentro do Ministério da Justiça, eu tenho o DPF, que é o Departamento da Polícia Federal. Percebeu? Então eu tenho a Presidência da República, dentro dele o Ministério da Justiça, dentro deste o Departamento da Polícia Federal. Ok? Isso é um órgão composto. Então eu tenho um órgão maior e dentro dele eu vou tendo órgãos menores. Tá legal? Beleza. Então o órgão simples não tem subdivisão interna. O órgão composto tem subdivisão interna. Tá certo? Beleza. E o último critério para se classificar os órgãos públicos é quanto à composição. Quanto à composição, os órgãos públicos podem ser singulares ou coletivos, também chamados colegiados. Tá? Os órgãos singulares são aqueles compostos por um único agente. Como, por exemplo, uma diretoria de escola. Você tem um único agente que é o diretor. A Presidência da República, você tem um único agente que é o Presidente da República, que é agente político. Tá? Entre outros, né? Exemplos. Agora, o órgão coletivo ou colegiado
são aqueles órgãos compostos por mais agentes, tá? Como, por exemplo, os tribunais, né? Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, tá certo? Ok. Bom, então o que vimos aí? Falamos um pouquinho sobre o órgão público, conceito de órgão público, vimos algumas teorias a respeito do órgão público e também algumas classificações sobre o órgão público. Tá legal? Pessoal, meus contatos estão aí, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.